Alô, Roberto, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e estamos com mais um episódio aqui trazendo algumas dicas para vocês. E hoje nós iremos falar sobre escrita mágica. Só que uma grande coisa interessante que eu quis trazer para vocês é que dessa vez vai ser uma coisa um tanto diferente. Hoje nós iremos utilizar um pouco dos alfabetos de umas outras culturas, algumas outras línguas, como forma de representação e uma forma interessante de referenciar. Legal quando a gente fala sobre escrita mágica é que, obviamente, você pode criar os seus próprios glifos, você pode criar suas próprias escritas, você pode criar suas próprias linhas. Tanto que tem um vídeo bem antigo meu que eu falo sobre círculos mágicos, onde dou algumas dicas de como você pode compor os seus círculos mágicos, utilizando de círculos, de outros formatos, de pontas, estrelas e diversas outras coisas para você formar os seus círculos mágicos mais interessantes no seu world building. E hoje iremos falar um pouco sobre a escrita mágica. Às vezes, a utilização de alguns glifos nos seus próprios círculos mágicos ou simplesmente a criação das suas próprias runas. É interessante porque, quando a gente fala sobre escrita mágica principalmente, a galera utiliza alguns símbolos arcanos ou até mesmo coisas que podem ter sido as próprias referências dentro de alguma outra cultura. Vamos pegar um exemplo clássico aqui, vamos dar um zoom para ficar um pouco mais fácil de vocês observarem, que nós temos aqui, ó, a língua élfica. Algo que, pra galera que curte élfico de Tolkien, até existe um material de estudo, caso você queira realmente ser considerado fluente em élfico, e nós temos aqui algumas referências direto que existe entre o próprio glifo com a sua romanização inscrita aqui, né? O A, o B, o C, o D e assim por diante. Da mesma forma que se você quiser, por exemplo, pegar os próprios símbolos rúnicos de uma forma geral, nós temos aqui, onde foi colocado aqui nesse manual aqui, como anão, onde tem esses símbolos que vocês podem perceber. Caso você queira utilizar alguma referência aqui, ó, hebraica, se você quiser pegar o grego, se pegar o Ocoran, que é interessante, algo mais pro gaélico, mais antigo lá nas terras da Irlanda, tem aí de diversas formas diferentes e diversos formatos diferentes. Mas hoje o que eu queria trazer para vocês não é simplesmente a gente utilizar um glifo ou outro como uma forma de representação, mas sim a gente entender um pouco sobre o formato, um pouco da mecânica, um pouco mais de interpretações que podem ser feitas, algumas ideias que podem ser discutidas em cima desse formato. Então, o legal de trabalhar a escrita mágica, principalmente como forma de obtenção da sua própria escrita, seria você ver como a gente pode utilizar desse formato para a construção daquilo que a gente achar mais legal ou mais interessante dentro de uma ideia mais geral. Então, quando a gente fala sobre escrita mágica, está diretamente ligado com a produção de glifos. Sim. Está diretamente ligado com a produção de conlang? Não. Uma produção de conlang, ela é a construção de uma língua. Uma língua, ela precisa estabelecer uma ideia, um significado, uma significância, e como você representa essas ideias, esses significados, de uma forma geral, como uma forma de comunicação. Precisa ser algo realmente entendível, junto com a proposta de comunicação. Já um alfabeto mágico ou uma escrita mágica, ela precisa ter um padrão? Sim. Ela precisa ter um significado? Sim. Mas ela precisa ser algo comunicável? Não. O grande ponto, a grande diferença que existe entre uma escrita mágica e uma escrita tradicional, uma conlang, uma criação de uma língua fantástica, é o fator comunicativo. Você precisa comunicar, sabe, conseguir desenvolver uma ideia inteira, se você quiser considerar como uma linguagem. A diferença aqui é a formatação. Agora, se você for simplesmente pegar um glifo e fazer algo no um caso tipo assim,
Vou pegar e vou fazer uma referência mais direta, onde eu vou criar esse meu símbolo aqui. Ok. Nós temos, por exemplo, linhas retas, linhas curvas, onde isso pode simplesmente trazer a representação apenas da escola mágica, por exemplo. Onde eu sei que quando aparecer esse tipo de símbolo, é o símbolo, no caso, vamos chamar da necromancia. Aqui. Então, esse é o símbolo da necromancia. Por quê? Você pode criar um motivo, por exemplo, que a escolha do símbolo dessa escrita mágica é devido ao simbolismo da vida e da morte. Onde existe a vida, cai a morte, mantendo uma constância de putrefação, onde a necromancia traz de volta a vida, mas uma pseudo-vida, por isso que existe essa curva, até o momento onde o corpo deterioriza a partir do desgaste da energia mágica, tornando-se a morte. Mas como houve toda uma energia necrótica para o ressuscitar, acontece um efeito que nós chamamos de efeito pós-mortem, onde existe um deterioramento maior do corpo devido a esse fator pós-mortem. Nesse caso, a gente traz essa ideia. Aqui não necessariamente existe uma comunicação. No caso, esse símbolo não representa necessariamente uma ideia comunicável. Isso sim representa um símbolo, no caso, isso representa uma proposta, a necromancia. Só que não necessariamente isso é um glifo, no caso, um ideograma, que represente a ideia de necromancia. Então, quando a gente for construir uma palavra mágica ou um glifo mágico, até pegando aqui, não colocando novamente, você pode utilizar, juntamente da conformação do que existe dentro da sua escrita, para a produção do seu glifo. E o interessante quando a gente fala sobre escrita mágica, principalmente, é que se você consegue criar uma comunicação que existe entre a proposta que você traz e o simbolismo que você quer, faz com que isso se torne muito mais profundo, muito mais com camadas, do que simplesmente a construção do símbolo pelo símbolo. Ah, Rafa, então quer dizer que ficaria estranho se eu colocasse mais 2 pontos aqui e mais 3 pontos aqui? Porque eu quero trazer uma outra ideia? Claro, não é estranho. Se você trouxer muitas vezes uma conceituação. De uma forma geral, quando a gente fala sobre construção de glifos, principalmente para palavras mágicas, ou palavras ritualísticas, ou letras mágicas, o interessante é construir como se fosse realmente uma construção à parte. Tem muitas pessoas que gostam simplesmente de utilizar os seus próprios instintos, dizendo que, ok, vamos utilizar que isso daqui vai ser simplesmente os símbolos arcanos que eu gostaria de fazer. Onde eu vou ter esse símbolo arcano, que juntamente com essa runa, criando essa runa com essa runa aqui, eu tenho a minha escrita, onde eu mesclo um pouco do próprio hiragana katakana com um pouquinho de uma pegada mais asteca. E com isso eu crio as minhas runas, onde não necessariamente significa alguma coisa, mas eu usei como base. Ok. Só que o interessante é que se você cria uma proposta narrativa para a sua construção, ou simplesmente uma proposta narrativa, ou até mesmo lógica para a sua construção, você consegue utilizar a terceira lei de Sanderson com uma naturalidade muito maior. O que seria a terceira lei de Sanderson para a galera que está caindo aqui meio que sem entender? A terceira lei de Sanderson consiste em você ampliar e aprofundar o seu sistema mágico sem ter que criar algo novo. Seria mais ou menos o seguinte:
Se você estipula que cada um dos seus glifos, no caso glifo 1, 2, 3 e 4, até representando aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Se você pega esses 4 glifos aqui e você referencia de alguma forma, utilizando, por exemplo, um corresponde ao A, o 2 corresponde, por exemplo, aqui, vamos colocar aqui, esse corresponde ao G, esse corresponde ao A, esse corresponde ao T e esse corresponde ao O. No final das contas, nós temos um gato, a escrita gato. E o interessante é que você pode, por exemplo, quando for utilizar da construção desse seu sistema, intensificar como assim. Vou colocar que quando eu for construir um sistema, porque aqui eu coloquei qualquer coisa, mas eu quero agora fazer um próximo. Qual é a ordem que eu coloco? Qual que é a sequência que eu coloco? Quantas vezes eu repito o glifo? Se por acaso você não estipular algumas regras para aquilo que você for fazer, você pode estipular a regra da comparação. Ou seja, como eu sei que esse aqui é G, esse aqui é A, esse aqui é T, esse aqui é O, simplesmente se eu quiser fazer, no caso, um GTO, tirar o A para sair de gato e virar um GTO, por exemplo, eu vou saber que essa sequência de glifos corresponde a alguma outra coisa. Da mesma forma que se eu pego aqui e esse negócio aqui corresponde à ideia necromântica da proposta da necromancia, eu posso muito bem falar que, por exemplo, as magias de cura corresponde a esse símbolo aqui. Vou criar um pouco mais extenso. Esse símbolo aqui, porque isso representa a taxa de energia ou a taxa de recuperação de uma pessoa, onde a doença ela se cura, mas ela se cura de uma forma parcial. Aí existe a virada, onde aquela cura deixa de ser artificial e começa a ser uma cura mais natural da pessoa, se tornando algo mais complexo até se tornar uma vida completa. Nós falamos que isso aqui era uma vida, morte, estagnação com a putrefação e uma pseudovida? Ok. No caso, se mantém uma vida com um crescimento leve, porque a cura está acontecendo primeiramente energética, muda-se para uma cura mais material, muda-se para uma cura mais espiritual, incorpora-se tudo isso até que vira uma cura mais tradicional. Então o interessante é que, como você está estipulando que os seus ícones mágicos, a sua escrita mágica, está diretamente relacionado a como ela funciona, você consegue criar os seus símbolos com muito mais propriedade, muito mais certeza, e com isso você consegue até entender muito mais profundamente o seu próprio sistema. O legal da sua escrita mágica, quando não é simplesmente a la caralha, é você criar um simbolismo com essas ideias. E por que raios eu estou utilizando essa proposta de usar como referência? Porque da mesma forma que aqui eu trouxe que cada glifo corresponde a uma letra, se eu quiser, por exemplo, escrever a palavra abjuração, ou evocação, ou teletransporte, eu quiser realmente falar que as runas da magia responde à proposta do que está acontecendo, quando eu criar os glifos, eu vou criar um glifo para corresponder para cada letra, ou para cada sílaba, ou para cada fonema. E com isso, esses fonemas vão se tornando palavras, não é uma conlang, mas se tornam um grupo de palavras que na hora que você for estipular o seu círculo mágico ou a sua escrita mágica, você consegue colocar ela de uma forma muito mais suave, muito mais interessante. Por quê? Se nós temos aqui onde a gente pega que, por exemplo, a gente acha uma referência que o E no hebreu não existe um fonema diretamente para o E, mas existe, por exemplo, para o H. E o interessante é que não existe o E, não existe o I, não existe o O, não existe o U, mas existe o A. Ou seja, nós não temos aqui uma vogal, não temos vogal, não temos vogal, não temos vogal. Tirando o A, o E, I, O, U, não existe um glifo para isso, mostrando que o A
tem algo importante nele que diferencia as outras vogais. E quando você for fazer, por exemplo, a sua escrita mágica, como eu trouxe aqui, você pode muito bem colocar que a existência ou não existência desses pontos gera algo diferente. Por exemplo, na linguagem abujade, que também não existe vogais, onde as vogais são símbolos em cima das consoantes para estipular qual que é a criação sonora daquelas consoantes, se é na, ne, ni, no, nu, é o som do N com algum símbolo que representaria aquele som de na. Então, no caso, assim, seria algo como esse é o N, na, né, ni, no, e sem nenhum deles nu, por exemplo. Então, a ideia de você colocar uma proposta de glifo onde você utiliza isso é legal. Agora, se por acaso, ao você querer, não, eu vou referenciar a algum vocabulário, interessante. Por quê? Se a gente pega, por exemplo, o próprio Oghan, que existe onde o A assim, o B assim, o C assim, o D assim e assim por diante, e você vai estipular que a sua escrita mágica está diretamente relacionada à quantidade de linhas verticais, linhas orientais, linhas horizontais e linhas diagonais, o legal é que você cria uma relação de conformidade e quando você for construir a sua proposta de círculo mágico e escrita mágica, você pode criar um simbolão que traz essa referência. Por exemplo, como até a gente joga aqui, um próximo para ficar mais fácil de observação, seria o quê? Se a gente sabe, por exemplo, que aqui, vamos pegar esse aqui para ficar um tanto e eu vou dar uma apagadinha para ficar mais fácil de observar, por exemplo. Aqui uma aumentada aqui na borrachita para apagar aqui e ficar fácil de entender. Então, por exemplo, se eu pego assim, que o Oghan, que é a proposta inicial do negócio, é um formato que, no caso, esse aqui corresponde ao A. A gente pega aqui um outro. Que. Não, o A é inteiro assim. A gente pega, por exemplo, aqui que o B é um pro lado. Então, no caso, esse aqui é o B. A gente pega, por exemplo, que o H é assim do outro lado. Nós estamos vendo que, de uma forma geral, esse é a soma desse com esse. Ah, mas Rafa, não podia ser assim? Poderia, mas estou como uma forma de exemplo. Então, se o A corresponde a esse, o B corresponde a esse, o H corresponde a esse, será então que nós não podemos classificar as magias que nós vamos utilizar dentro desse conjunto de palavras mágicas ou ideogramas mágicos, que o A é uma forma simplificada do B com a associação do I? Ou no caso, nós podemos criar uma magia A mais forte se nós juntarmos esses dois tipos de magia? Ou no caso, essa magia pode ser fragmentada num conceito assim? Ou no caso, essas duas magias aqui são pré-requisitos para a criação dessa daqui? O legal da escrita mágica, principalmente quando a gente cria coisas relacionando os alfabetos que nós temos, você não apenas realça as suas propostas, mas também cria conexões interessantes juntamente com outras propostas que fazem com que tudo isso se comunique. E isso que é o mais legal das suas escritas, é criar uma comunicação onde existe essa interconexão entre um e entre outro. Isso que é o mais legal. Então a grande dica e o grande ponto, principalmente quando a gente fala da utilização dessas galera aqui para fazer as suas propostas mágicas, é entender a lógica por trás dessas construções, dessas estruturas e fazer o seu. Por quê? Aqui, quando você utiliza dessa tabela, por exemplo, o importante é você ver quais são as ideias e os padrões que existem para criar os seus. Olha que interessante, aqui é o Pass in the River. O legal é que existem diversos símbolos
que parecem realmente movimentações diferentes. Aqui, o celestial, né, angelical dentro dessa tabela, por exemplo, ou o próprio Magi aqui. E o interessante aqui é o Theban, que tem também essa ideia, ou até mesmo o próprio élfico, que tem essa proposta. Ou o próprio grego, que a gente brinca aqui, o grego parece muitas vezes uma conta matemática, porque acha o alfa do ângulo, a soma, que é aqui o S, né, o formado, ou o próprio ômega. Então é interessante pelo fato de você utilizar dessas ideias, dessas propostas, e o mais legal de todos, caso você queira extrapolar as suas propostas mágicas, é a unificação das ideias. Por exemplo, se você estipulou que tal coisa corresponde a tal coisa, no caso, por exemplo, que aqui no nosso glifo nós temos G-A-T-O, e você estipula que gato corresponde a uma palavra X, a um símbolo X, ou uma magia X, você pode muito bem pegar a própria relação de gato que existe aqui e escrever a sua relação e falar que, olha, para os gregos, caso você queira utilizar dessas palavras mágicas dentro de uma proposta mágica grega, de um funcionamento grego, essa é a runa grega para gato. Ou no caso élfico, mas Rafa, existe um... Sim, eu sei que existe a forma certa de escrever gato no vocabulário élfico. Já é uma conlang, é um pouco diferente. Mas você pode brincar, por exemplo, com essas ideias. Utilizando palavras reais do grego, que te pega ideias como, apático é uma pessoa sem amor porque patos significa amor, no caso patos, apatia, e a significa sem. Ou seja, se você pega dentro do seu glifo e escreve a palavra patos, P-H-A-T-O-S, dentro da ideia, você consegue talvez estipular que este vocábulo transforma-se em uma runa mágica, usando como referência uma própria palavra grega, uma própria palavra romana, como forma de criação. E caso seja mais interessante de você saber como eu vou criar um nome de feitiço, você pode muito bem estipular os seus símbolos, colocando cada um dentro da sua fonema ou da sua correlação às letras brasileiras, né, no caso anglo-romana, e depois disso você lê. Se eu estipulei que o símbolo no caso seria um S, um T, um U e um S novamente, para criar um símbolo, porque eu achei que ficou bem legal a proposta, interessante, como eu vou dar nome para esse feitiço? Stus. E cria mágica. Ou caso eu queira criar um cântico para aquilo, as palavras da hora que eu for colocar vira Bateruscus Philantriatis Tutunasta Furucutam. Por quê? Porque isso foi a construção que eu fiz dos símbolos, já criando essa conexão, e com isso eu tenho as relações que dão para ser feitas. Então eu acho muito legal quando a gente faz essa ideia, essa proposta de conexão, porque isso você cria esses fatores de formatação. Então a grande dica que eu dou para vocês nesse episódio é: se você quer criar os seus símbolos mágicos, seus círculos mágicos, dá um pulinho lá no meu vídeo falando sobre círculos mágicos, que eu acho que é interessante. Obviamente, dá para atualizar, faz bastante tempo. Mas a sua ideia é escrever escritas mágicas e muitas vezes transformar isso em conceitos de magia, propostas de imagem, glifos e runas. Essa é uma ideia que você pode utilizar como referência usando os próprios símbolos que nós temos no nosso mundo real para construção. Ou no caso, você faz como eu fiz aqui nessa ideia, onde eu crio uma proposta onde o funcionamento da magia funciona dessa forma. No caso, um golpe, um ataque de uma mágica, no caso, por exemplo, uma bola de fogo, um símbolo de uma bola de fogo, corresponde à energia que vem. Ao bater, existe um aumento energético, uma destruição da carne e depois uma reconstrução energética. Então,
trazendo a morte no final das contas. Então o interessante é que você pode, na hora de construir o seu símbolo, explicar como a magia funciona, e com isso você tem o seu glifo. Um anime bem legal para você usar como base dessa ideia de construção de glifo é o Ashino Records. Até vou deixar no caso aqui para vocês o nome, porque fica mais fácil para conseguir falar. Que ele explica, o professor lá explica como a magia funciona, utilizando que ao fazer uma frase, a magia acontece de um jeito, quando você quebra as palavras, acontece de outro. Então, que o entendimento da magia é de acordo com as suas vontades e as suas conformações, e com isso você consegue fazer a magia A, B ou C. E esse é o grande ponto de construção dos seus símbolos mágicos. Então fica aí a dica do Rafa, caso vocês queiram criar as suas escritas mágicas, referenciando também, caso você ache interessante, as próprias escritas antigas e alguns alfabetos mágicos que vocês podem utilizar. Use e abuse das suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!